Olá a todos, sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Clarice Oliveira, e com os comentaristas José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Javier Milei toma posse como presidente da Argentina neste domingo e Lula não vai comparecer à cerimônia em Buenos Aires. No lugar de Lula vai o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Do outro lado, a comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro conta com cerca de 40 políticos, entre governadores, congressistas e familiares. Além da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, os filhos Eduardo e Flávio Bolsonaro também. Caio, o governo de Javier Milei começa na semana que vem. O que é que muda para o Brasil? Olá, Clarice. Olá, Zé Eduardo. Olá para a nossa audiência. Olha, muito pouco, principalmente no curto prazo. O que a gente percebe, vamos falar, eu acho que o assunto mais imediato, do ponto de vista pragmático, mais relevante para a nossa discussão, seria de balança comercial, seria de comércio exterior. O que a gente vê aí ao longo de uma década é que as transações entre os países, acompanhando a derrocada na economia argentina, elas deram uma bela esfriada. E isso é muito mais grave para os argentinos do que para o Brasil. Quando a gente fala de exportações e importações, a nossa relação com os argentinos representa aí 5% das nossas transações. Tá? Então, só para efeito de comparação, o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina. Tá? Então, se não me engano, 20% das importações argentinas vêm do Brasil e 14% das exportações argentinas são consumidas pelo Brasil. Para efeito de comparação, a China, que é o segundo lugar, tem 9%. Da mesma forma, o saldo da nossa balança comercial ainda está positivo em 2 bilhões de dólares para o Brasil, o que não significa que é uma relação ruim para eles. Então, assim, é improvável que Javier Milei mude ou mexa nisso. É improvável que ele vá querer fazer coisas drásticas em relação a acordos bilaterais ou de blocos como o Mercosul, esse tipo de coisa. Até porque ele tem uma lição de casa muito mais complexa. Ele se elegeu aí com uma agenda liberal que certamente prevê reformas fiscais, prevê lei de responsabilidade fiscal, ele vai fazer um enxugamento da máquina pública, começando pela redução de ministérios. Então, o impacto de médio prazo que pode haver para o Brasil, ele diz respeito à sobrevida da economia argentina. Uma economia que há 4 anos tinha índices de inflação na casa de 50% ao ano e agora já ultrapassa 150% ao ano. Então, é uma economia em franca decadência. Você tem um país cada vez mais dependente de programas de transferência de renda que é baseada em aumento de tributação, que é baseada em expansão da base monetária, que é baseada na contração de dívidas, expansão do déficit fiscal. Então, realmente é um ciclo vicioso, o momento econômico da Argentina. E a gente fica na torcida para que o Milei, que tem realmente algumas propostas que chegam a ser até um pouco exóticas, porque se apoiam muito mais em teoria do que na prática econômica, ou pelo menos no que é mais corrente, mas enfim, que o sistema de freios e contrapesos dos argentinos, aliados à chancela na urna por uma agenda liberal, que isso surta efeito, mas obviamente não é um processo imediato, é algo demorado e a gente vai ver também qual a credibilidade que o novo governo tem perante os credores internacionais e também perante os investidores internacionais. Talvez esse seja o grande trunfo dessa aposta que os argentinos fizeram numa mudança drástica de rumos da nação, porque, obviamente, se os argentinos pretendiam chegar em algum lugar diferente, se eles insistissem em trilhar o mesmo caminho, isso seria interpretado de uma forma muito ruim pelo mercado internacional. E a Argentina, hoje em dia, ela depende da captação de fundos junto a órgãos que têm essa finalidade. O Brasil, inclusive, já participou de negociações no sentido de ajudar os hermanos e também de uma, vamos dizer assim, de uma ressurreição do seu setor privado, do seu setor produtivo. Então, em última análise, nós desejamos tudo de melhor para a economia argentina, porque certamente o impacto vai ser muito
positivo aqui no Brasil também. Zé Eduardo, o governo de Javier Milei começa na semana que vem, e aí muda alguma coisa para o Brasil? Tudo é uma incógnita, Clarissa. Olá, Caio. É uma incógnita, é difícil dizer. Eu gostaria, sinceramente, que a Argentina saísse da crise em que está, que pudesse ser um excelente parceiro do Brasil, independentemente de discordar frontalmente da dimensão política ideológica em que se alinha o presidente Milei. Desejar todo o sucesso do mundo ao novo governo, mas é bastante curioso o que pode acontecer por lá, porque o Caio foi até extremamente elegante em falar que ele fazia propostas exóticas, como bizarrices, né? Como extinguir o Banco Central ou como consultar o seu falecido cão para ter visões da economia, coisas assim que são realmente surpreendentes. E aí que nós vamos ter o teste do pagar para ver. O que vai acontecer? Ou ele se comportará adequadamente ao seu discurso, e aí nós vamos ter uma catástrofe ainda maior do que tem na Argentina, né? E ele pode até perder sustentação no Congresso Nacional, porque a situação não é confortável para a maioria parlamentar, e acho até que o parlamento, que tem uma forte presença peronista, pode partir para um caminho diante do bizarro e daquilo que não tem sustentação mais complicado para a manutenção da estabilidade governamental de Milei, ou então ele vai agir contrariamente ao discurso que o elegeu. E isso pode fazer com que a montanha tenha parido um rato. Ele tem uma situação difícil. Aliás, ninguém na Argentina hoje teria um governo fácil. Ninguém. A esquerda, a direita, ninguém. Mas Milei tem uma situação ainda mais difícil. Ele vai cumprir o que disse ou vai buscar outros caminhos, desatendendo o seu próprio discurso? Essa é uma expectativa que, pessoalmente, eu tenho, desejando do fundo do coração que a Argentina se saia bem desse processo, mas eu tenho uma preocupação histórica e de reflexão. O que significa um outsider que tem as características de Milei, assumindo um país em crise nesse momento? Ele vai se enquadrar e romper com o seu discurso ou vai seguir as bizarrices, as situações exóticas que ele falou, comprometendo situações daquilo que a economia argentina precisa para ser retomada. Portanto, eu pessoalmente tenho grande expectativa. Aguardemos os próximos lances da vida política desse país irmão. E nós seguimos com esse debate no próximo bloco. A gente volta já. O grande debate está de volta. Eu começo com José Eduardo Cardoso. O presidente Lula vai se ausentar na cerimônia de posse de Javier Milei. Zé, na sua avaliação, essa decisão do presidente pode acabar sendo aí um motivo de atrito nesse início de governo de Javier Milei? Isso pode atrapalhar de alguma forma a relação diplomática entre os dois países? De forma nenhuma. O protocolo está sendo cumprido. O presidente da República não tem que estar em todas as posses de todos os presidentes, mesmo que estão na sua vizinhança. Ele tem que se fazer representar e se fazer representar com dignidade. Mandar um chanceler é uma representação digna. Né? Indigno, a meu ver, é não comparecer na posse do seu sucessor, coisas do gênero. Isso me parece uma deselegância institucional. Né? Mas mandar o chanceler representar numa posse, absolutamente normal. Acho que Lula não poderia agir diferente. Eu já me pronunciei aqui outras vezes, porque ele foi ofendido pessoalmente durante a campanha eleitoral. E a posse é uma festa. Né? Se eu fui ofendido pessoalmente, eu não vou comparecer pessoalmente a uma festa de quem me ofendeu, mas eu mando representação diplomática digna, mostrando, sinalizando que as relações estão mantidas. Isso é absolutamente normal. Então, eu não vejo problemas nisso. Né? Me recordo até que o presidente Jair Bolsonaro falou que se Lula fosse, seria um equívoco da parte de Lula, porque seria vaiado. Então, transformar isso numa pendenga me parece algo absolutamente equivocado. Lula agiu dignamente, mandou seu chanceler, lá estará o Brasil presente, cumprimentando o presidente eleito, reverenciando a democracia e as urnas, como devem fazer aquelas pessoas que, às vezes, não são atendidas por resultados eleitorais, mas não questionam eleições, comparecem às posses de forma digna e protocolar. É assim que deve se agir no mundo democrático. E Lula agiu corretamente.
O que eu não sei é como é que Milei vai se comportar, como eu disse. Eu não sei o que vai ser daqui para frente, porque ele propõe uma série de questões da política internacional que eu não sei o que é que ele vai fazer, né? Ele dá mostras que já tentou se recompor com o Brasil, ele mandou emissários, mandou mensagens, até que foi uma situação um pouco mais razoável da parte dele, mas vai conseguir continuar assim? Vamos aguardar para ver, né? O que nós não podemos é desejar o mal da Argentina, né? Porque espero que se saia bem. Tenho grande dúvida que isso vai acontecer, mas são dúvidas que talvez a realidade se confirme. Vamos aguardar os fatos. Acho até bastante curioso que o presidente Jair Bolsonaro e os seus defensores investam tanto nesta presença na Argentina, porque se aquilo ali for mal, vai sobrar para ele explicar muita coisa, talvez não tendo culpa. Mas, ao endossar o fracasso, não vai ficar bem para ele, não. Caio, a ausência de Lula atrapalha a relação diplomática entre Brasil e Argentina aí para os próximos anos? Não, nesse ponto eu tendo a concordar com o Zé Eduardo, né? Basta uma representação digna, como foi bem colocado aqui, para que a liturgia do cargo seja respeitada, as situações protocolares, a boa diplomacia, né? Inclusive, existe sim a preocupação no entorno do presidente brasileiro de que a sua participação nesse evento, né, que é onde houve a vitória, né, de um representante de outro espectro político. Você tem aí o Lula inspirado em ideias socialistas, mais desenvolvimentista, líder de um governo intervencionista que ampliou sobremaneira o número de ministérios, né, saltou de 23 para 39, indo à posse de um presidente recém-eleito que tem a proposta diametralmente oposta. Então, e existe também esse conflito, né? O Zé mencionou aí os elogios, os predicados, né, que o Javier Milei dedicou a Lula durante a campanha eleitoral e até em outros momentos, mas também o governo brasileiro se meteu nas eleições argentinas, né, e só apostou no candidato errado. Aí, por falar em aposta, né, já que o Zé citou aí essa comitiva bolsonarista, né, que vai atender, enfim, a esse evento, de verdade, Zé, para quem acredita na liberdade como força motriz da prosperidade, isso não é nenhuma opção. A gente sempre vai endossar aí candidatos, lideranças e ideias, né, que tirem o jugo do Estado sobre o trabalhador, sobre o empreendedor, que garantam, né, que o fruto do suor, do trabalho do trabalhador, né, os frutos, eles fiquem muito mais com quem produziu do que com uma máquina estatal que costuma ser ineficiente, quando não corrupta. No caso da Argentina, as duas coisas, né? Não dá para a gente elogiar o estado das coisas na Argentina. A Argentina que, inclusive, tem um dado socioeconômico perigosíssimo, né? Que a pobreza argentina ela se concentra nas novas gerações, né? Então, aquela imagem de um país próspero, né, culto, com boa educação, isso vai ficando cada vez mais distante no tempo e é essa a Argentina que o Javier Milei e seu governo têm que resgatar. No próximo bloco, nós falamos sobre o julgamento da lei das estatais no STF. Indicações políticas devem ser liberadas?